Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. Está começando o Baderna Cast, o podcast dos ultrabadernistas. Aqui é Alexandre Leos, Pico Mal, diretamente da RadioSolarBrasil.net, ao lado de dois mutantes com crise de identidade. Marcel Campos, beleza? Beleza, Alexandre. E olha, gostaria de jogar mais cartinhas. E Roger Simões, como vai? Tranquilo, só não vim de cropped em respeito a vocês. Tá certo. E nessa edição falaremos sobre X-Men 97, um desenho que a gente já tá esperando um tempo aí. Foi uma das primeiros news que a gente gravou, né? Falando sobre esse X-Men 97 aí. A animação contou com um monte de atores aí que já tinha feito voz, né? No original lá de 92, né? 91, 92 por aí. Né? Ray Chase, Jennifer Hale, Alison Seeley Smith, Cal Dodd, enfim, mais um monte de atores aí. E antes, né, curta, comente, compartilhe dessa moral, se inscreva no canal, toca o sino pequenino. Vamos falar aí sobre essa animação que surpreendeu positivamente, na minha opinião, apesar de alguns solavancos aí, né, com relação ao andamento aí da série. Eu tive ressalvas, inclusive até ali o segundo, terceiro episódio, não estava me convencendo muito ainda não. Gostava de algumas coisas, assim, achava outras... O primeiro eu acho interessante, aí o segundo já dá uma caída. Engraçado, eu fui muito montanha-russa, né? Primeiro eu gostei, segundo mais ou menos, terceiro eu voltei a gostar, quarto caiu e veio pra mim, que é o melhor, acho que da temporada inteira foi o 5, e aí definitivamente vai chegar lá. E aí realmente, aí manteve, aí do quinto em diante... Tem uma cadência bem parecida até o que foram 10, né? 10 São episódios. 10 episódios. Aí manteve, do sexto em diante, teve uma cadência muito igual. Aí. Mas no geral, realmente, é uma animação ainda acima da média, né? Porque a gente vê aí um roteiro bem trabalhado, existe uma história toda, né? Pô, ali são o quê? São mais de... Não sei quantos roteiristas foi, mas pô, uma galera, um grupo escrevendo com muita base no de 92. Embora, aí é uma das minhas ressalvas. É muito calcado, né? Tem inspiração muito ao que foi feito lá em 92. Isso é fato. Que não é ruim. Uma continuação também, direta, inclusive. Até dizem, né, que a 97 seria uma continuação direta. Embora, que mora em minhas ressalvas. Eu achei alguns personagens ignorados. Ignorados, assim, meio escanteados. Wolverine é um, né? Fera, outro também. Fera. O Fera, em algum momento, ele começa a ter uma importância. Wolverine ainda é pior mesmo, o Wolverine vai até o final e sendo meio escanteado. Eu só acho que ele vai ter uma importância quando ele enfrenta um Magneto. Mas ali é tarde. Ainda mais se ferra todo ali. Mas realmente, em muitos momentos, ele é o cara da ação. Ele é o cara que poderia fazer acontecer. Eu acho o Wolverine muito escanteado. Até mais da metade da temporada aí. Eu acho Jean Grey, então, aí todo o lance da Jean Grey com o Scott e a Jean Grey da outra, né? A outra... É a Madeline. Que vai se descobrir. Que é o clone dela, né? Acabo vendo que essa é a trama que acaba tendo o mote mais principal, né? A gente tem alguns subnúcleos ali, né? A gente percebe isso aos poucos. Tem do Magneto, tem do Cable mesmo, do futuro. Da Jubileu com mancha solar. Exatamente. Que é a mais paralela, né? A trama dela com mancha é a mais paralela. Tem, inclusive, uma que eu gosto, mas que é muito paralela. É a da Tempestade com aquele, né, o índio, né? Que é o Forge. O Forge, isso. Que eu acho uma história paralela bacana, interessante, mas que não tem... Acaba não agregando muito ao principal. É quase uma um episódio à parte. É uma side quest. Uma side quest. É como aquela... É a segunda historinha da revistinha, como se fosse um bônus, né? Que às vezes não tem a ver com a história principal. É uma outra historinha na revistinha. Mas eu gostei. A Tempestade, inclusive, é uma personagem muito rica também. Eu sempre gostei muito dela. Assim, sim. Depois o Wolverine eu acho que das heroínas, inclusive, das heroínas, ela é. Eu gosto mais dela e da vampira. Assim. Isso. O Gambit acho que se tornou por conta da animação, muito. Né? Por conta da animação de 92. Porque o Gambit nos quadrinhos não nunca era teve nada demais. Ele era bem coadjuvante mesmo. Nos quadrinhos ele era muito coadjuvante. Inclusive, os Estados Unidos mesmo nunca teve uma importância de querer um herói francês, assim. Eles tiveram aquela Nova Orleans, né? Botaram o Gambit pra ter uma nacional. Vamos botar um francês pra brincar com aquela coisa do charme, que ele é um personagem charmoso, galanteador, bem típico do francês. Só que ele teve ele teve uma aderência no 92 com um fã muito grande, né, cara? As
As pessoas gostaram muito dele. Acho que muito por conta do visual dele também, né? Exatamente. Ele é um dos primeiros a aparecer também, né? Ele tem esse pontapé inicial com ele meio que salva o Jubileu, né? Ele meio que ajuda o Jubileu. Ele tá comprando baralho de carro. Ela tá fugindo dos fliperama, né? Ele ajuda ela ali. Porque nos anos 80, porque quando ele foi criado... Foi nos anos 80, né? Porque quando ele foi criado lá... Ele foi criado lá no início da Marvel, né? Ele não teve, assim, grande relevância, os X-Men. Mas depois, lá no início dos anos... No final dos anos 70, no início dos anos 90, ele sofreu uma... final dos 80 para... Perdão, não. Final dos 70 pros 80, então, tá. Porque a fase do Claremont e do Barney é início 81, 80. E são as mais cabeçudas, né? Então o que acontece? É que teve aqueles arcos famosos da Fênix Negra, do Dia do Futuro Esquecido. Tem também outras, né, grandes sagas. E era uma história bem escrita. Mesmo, então o que acontece? Ele foi muito bem, assim... Conduzido por ele. Conduzido, né? E fez um sucesso muito grande. E depois, na animação, no final dos anos... no final dos 80, com os anos 90, surgiu aquela galera da Image, que depois ia pra Image, com Jim Lee. Jim Lee adorava ele, Jim Lee, inclusive. Então, o que acontece? Eu não sei, eu te confesso que eu nunca li essa parte, mas eu não sei se o Gambit, nessa parte, tinha uma... ali com os X-Force, com aquela galera ali, né? Aquela galera ali que foi escrita por esse pessoal da Image, eu não sei se o Gambit tinha uma relevância. Pode ter sido... Sinceramente, eu te confesso a minha ignorância, entendeu? Mas eu sei que... Mas os X-Men sempre foram isso, cara. Os X-Men, na verdade, sempre foram essa novelinha, né, cara? Tipo um Dawson's Creek com superpoderes. Exatamente. Assim, inclusive, na própria animação... praticamente uma malhação, mas né, na própria animação, tu vê o primeiro quadro. Tem um quadro, né? Que foi a primeira revistinha dos X-Men. Que tem o anjo, né? Tem os quadros. A primeira formação. Eu acho legal ali. O uniforme tradicional lá, né, com desenho de Jack Kirby lá. Na linha temporal não faz muito sentido o anjo tá ali. Tem aquele ali do anjo, exato. Na linha temporal do desenho. Porque era o anjo, a garota Marvel, né? A Jean Grey. A Jean Grey sempre teve. O Ciclope, Fera. Teve, E o Homem de Gelo. E o Homem de Gelo, exatamente. E o Professor Xavier liderando também. O Professor Xavier. E era aquele visual mesmo, amarelo e preto, né? Os uniformes deles. Isso. Era amarelo e azul, assim. acho, não era... Aquela máscara que sempre vem... não, preto, azul escuro, assim. Era um azul, né? Era um azul marinho, com um azul claro, vamos dizer assim. O amarelo. Não, era um azul marinho com amarelo. Acho que tinha um azul também. Eu não sei se era um azul escuro, mas... Em alguns momentos o azul marinho tinha um azul claro. Mas a predominância era amarelo e azul marinho, né? Parece um zangão, foi um flop. Aquilo foi um flop. Não, no início dos anos 60, não. Aquilo ali quase foi descontinuada. E era um grupo que a Marvel apostou muito, né? Porque tratava sobre essa coisa eu tô dizendo, depois dessa reformulação, né? No final dos anos 70. Só nos anos 70 que ela foi... Eu, particularmente, acho a história de genético, com mutação, eu acho isso muito legal. Eu acho que o roteiro sendo feito, base científica, né? Com base científica, até onde o ser humano pode, né? Um gene ser alterado, ser ajustado, porque, né? Os mutantes é isso, eles têm um gene alterado, mas são ajustados pela adaptação deles, do que eles são capazes de fazer. Isso, cara, em roteiro, ainda mais Chris Claremont e o outro que tu falou é o... Então, esqueci o outro que tu falou. Depois, com as adições de Tempestade... começou a ganhar essa... O Wolverine que tinha aparecido como vilão num quadrinho do Hulk. Aí eles foram adicionados... Tanto isso porque o Barney, o desenhista, ele é americano, só que ele se considera canadense. Ele gostava muito do Wolverine por Wolverine ser canadense. Sim, da nacionalidade Então ele tinha essas coisas, então ele levou muito Wolverine também. Ele que faz muito a origem, muito desenhado do passado do Wolverine ainda como agente, né? Como com dente de sabre, né? Era um grande muito fã do Wolverine. O Barney fazia muito. Mas o Claremont, ele fortaleceu essa identidade deles com a parte científica. Sim. Que o Xavier era um professor todo baseado... Tudo bem, telepata, mas era aquela coisa toda ligada a laboratório. O Fera mesmo, um grande cientista. Isso, eu acho que talvez, não sei como era o apelo inicial, por isso pode ter flopado. Porque tava todo mundo acostumado com super-heróis, né? Porradeiro e tudo mais, tudo. Não era uma base ainda de você ter que, eu vou ter que ver, vou ter que abrir um livro pra entender. Mas eram histórias... sempre foi meio assim... Mas eram histórias também muito pueris. Simplinhas. Não era nada... Tá. É porque eu nunca li no início dos X-Men mesmo. Nunca li. Mesmo. E também era muito personagem pra ser trabalhado ao mesmo tempo, né? Sempre falaram que era um time enorme, né? Tipo, você tem o Quarteto Fantástico. E se a gente fizer um Quarteto Fantástico, mas com o dobro de personagens? Por aí. Então, quer dizer, todo mundo... A verdade é que dizem que rolou quase uma espionagem industrial
industrial, não se sabe quem é quem ali. Teve uma briga inicial, coisa assim, te separam de meses, de 2 meses, a Patrulha do Destino com os Porque você tem um grupo disfuncional, que o líder tá numa cadeira de rodas. Sim, então, os dois enredos, ninguém sabe. E esses desenhistas, roteiristas, dividiam quarto, sabe? Um trabalhava uma conversa, jogava pro outro. Então, assim, um trabalhava pra Marvel, outro trabalhava pra DC, e eles eram amigos, um conversava com o outro. Então não sabe quem roubou quem. Do lado esquerdo, outro do lado direito. Só atravessava a rua. Ali em Nova York atravessava a rua, um era DC, outro era Marvel. Você não sabia quem roubou, não sabe quem roubou quem, entendeu? Quem influenciou quem, né, ali. É verdade isso aí. É que nem Monstro do Pântano e o Homem-Coisa. Homem-Coisa. Que é praticamente a mesma coisa. O filme, a animação, ela tem dessas coisas, né? De ter que meio que reestruturar alguns personagens, né? Porque, assim, o que acontece é que eles saem... tipo, passou um ano depois que o Xavier morreu. Né? Morreu. Sumiu, né? Ele sumiu. E aí, como é que tá os mutantes agora? Eles continuam na mansão Xavier, na mansão, liderado pelo agora o Scott. O Scott e tal, que pra mim foi o que deu up, assim, porque eu nunca fui fã do... ele tá melhor nessa animação, né? Eu gosto, assim, porque se você for fazer um comparativo, assim, entre Vingadores e X-Men, o Steve Rogers e o Scott Summers tem meio que essa tendência de ser o líder do grupo. Uma liderança. Mas eu gosto muito do Capitão América, eu não gosto dele. Eu acho ele um cara meio... curioso que no quadrinho ele é um bom líder. Mas é engraçado. Tem personalidade. Assim, muito essa coisa do Scott não é essa fama que ele tem de meio ser um pau mandado e um corno manso? Por aí, acho que vai pelo corno manso. Eu acho que essa coisa assim dele ser assim, muita gente tem implicância com ele. Porque ele aceitava a Jean Grey ser a saidinha do... Mas, cara, não é. E no quadrinho falam que ele é. Cara, tem histórias que ele é muito bem aproveitado. O Ciclope. Ele é um grande herói. O Jim Lee mesmo. O Jim Lee, quando, em várias histórias, coloca o Ciclope como principal mesmo. E com o passar do tempo, depois amadurecem ele também, né? Entendeu? Teve também uma implicância depois ainda do filme, do filme mesmo, dos X-Men, com o Bryan Singer, que ele fica mais caricato. Até Zombo, né? Ele ouve Britney Spears no rádio. Tem todas piadinhas internas que descaracterizaram a seriedade do personagem. Porque ele, no quadrinho, ele é... mas depois também colocam um relacionamento dele com aquela de branco lá... Emma Frost, entendeu? Aparece, né? Nos quadrinhos, assim, começam a dar mais, né? Dá uma nuance nesse romance dos dois, né? Ele não deixa ele tão bananão, assim, né? Mas é isso, como o Alexandre falou, reestrutura alguns personagens. Ele é o líder agora da mansão. Até então o Magneto ainda não tinha sido chamado. Eles nem imaginariam que o Magneto... eles estão ainda em cima dessa investigação de que, né, o Gary, que foi o cara que ajudou o Bolivar Trask e tal. Então ele foi o cara que atirou no Xavier, matou ele e tal, não sei o quê. Cadê o... Né, tem que ir descobrir onde é que o cara tá e tal. Não, vamos lá entrevistar ele e tal. Cadê o Bolivar Trask e tal, não sei o quê. Que eu achei que era um vilão... no deserto com uma fábrica lá de sentinelas. Eu achei que era um vilão que podia ter durado até o final, assim, podiam ter explorado o Bolivar Trask até o final. E eu acho que ele é ignorado logo. Ele, bota 3 episódios com ele e depois ele só é mencionado e não aparece mais tanto. Pode ver. Aparece mais o Sinistro. O Sinistro acaba sendo o vilão quase principal mesmo ali, né? Até a reviravolta final ali, né? Até o plot final. E então você tem alguns personagens que são melhores trabalhados, outros não tanto, né? O Ciclope é um que eles dão uma up, a Jean Grey, né? A Vampira... A Vampira cresce depois. Caminho, ela vai crescer depois do 5, né? Depois do episódio 5, ela dá uma... Fica com sangue nos olhos, e né? aí você até entende. Agora, Wolverine, ignoradão até o final. Jubileu mesmo... O Morph tá lá pra... Também é outro que... Traz ele pra alívio cômico, né? O que piora ele é porque depois entra o Noturno. O Noturno depois aparece, ele até mais... Pimpão até, né? O Noturno também pimpão. Geralmente, quando eu lembro dele, ele mais aquele, né? Não, vou ler a Bíblia e tal. Ele sempre foi mais religioso. Ele sempre foi aquele... Eu gosto desse lado dele. Tá meio pimpão lá, quando chega em Genuas, tudo tá todo... E aí, não sei o que. Tá meio brincalhão ainda, né? Mas o Morfo apagado também. Tá o Bispo lá também. Eu falo, o que esse cara tá fazendo aí? O cara, né, do futuro e tal, ele não voltou, enfim. Achei que ele seria usado mais, mas também não foi muito. Ele é mais pra aquela coisa do que vai acontecer, né? O Bispo ele é mais o famigerado plot device, né? Que é aquilo que ele... dispositivo pra trama, ele serve mais pra isso mesmo. Pra apresentar o perigo que vai acontecer e que a gente tem que melhorar aqui, consertar. Tem um pouco mais de destaque, talvez, no terceiro episódio, quando descobre que a Madeleine... no terceiro. O terceiro é interessante. Na verdade, a Jean Grey, a Madeleine é Jean Grey e tal. Elas ficam revoltadas uma é clone da outra e tal. Então, quer dizer, um moleque não é filho da Dina, um moleque é filho do clone dela. Pela outra. Você cria bem ou mal uma tensão ali
ali, né? Não, e o Scott também fica divididão, porque ele, bem ou mal... Bem ou mal, ele é a mãe do meu filho. Ele até falou, não, você prefere ela, você prefere então não. Eu gosto das duas. Sim, sim. E é compreensível. Mas é verdade. É compreensível, porque ele passou um ano com ela, com a mulher, e ele é a mãe do filho dele. A mãe do menino, né? Então, o que ele pode fazer, cara? A culpa é minha? Não, Que você foi sequestrado pelo Senhor Sinistro, foi clonado? Não sei, ela tem a sua memória, então tipo, você... É Xerox, cara. E é no 3 também que a tempestade se isola, né? No episódio 2, que é forçado, eu acho meio forçado ela chegar, que é o julgamento do Magneto, né? Ela perde os poderes. E o julgamento do Magneto, eu acho até legal que o que fica meio que subentendido ali é que ele quer realmente se martirizar para assim, mais para provar para todo mundo, né? Porque a gente fica naquela assim, não, ele tá sendo sincerão no que ele tá falando pros X-Men, até que... né? Até brinca assim, tem no começo do episódio 2, né? Que o Ciclope fala assim, não, então Jim, por que você não escaneia a cabeça desse cara pra ver se ele tá falando a verdade? Então, não vou fazer isso, não, vou acreditar na palavra dele. Não, né, cara? Escaneia. O cara foi um vilão já. Pelo amor de Deus, né? Não dá pra confiar assim. Porque também... Do que ele já foi, né? Não, e assim, as palavras do Magneto, elas são sempre... dúbias, né? Elas são sempre inconsistentes. Tu não você sabe fala assim, onde vai beleza, ele tá dizendo que tá ali em prol, mas ao mesmo tempo você fica assim... Será, né? A animação em si, ela, assim, apesar de ser X-Men 97, eu sinto às vezes que é Magneto moderna, né? E os X-Men. Sim. Tá entendendo? Sim, Eles dão muito mais. ênfase porque, na minha opinião, assim, até quando a gente coloca, é aquele realmente o lance da ideologia, né? Ele acaba se tornando um personagem interessante por causa disso, né? Porque ele é tanto a vítima quanto ele é o cara que está perpetuando causando o terror total, ali. Né? E o negócio é isso também. Compra, isso que eu ia falar. Você entende, ele é um personagem interessante porque você compreende o que ele está querendo. Você realmente... E no momento ele é um vilão. Aí que tá. Ele não é um vilão gratuito, cruelmente gratuito. Ele é um vilão que ele te convence no que ele está querendo fazer a maldade. Ele não é um psicopata que está matando só por matar. No julgamento, porra, ele... Na ONU, né, inclusive. No julgamento ele me convence mesmo. Eu torço pra ele ser absolvido ali, porque assim, na verdade, ontem eu tava revendo alguns dos episódios, assim, revi o episódio 2, o 3, o 4 eu pulei porque é meio filler, né? Aquele episódio meio videogame e tal. E aí eu revi o episódio 5. E eu gosto quando aparece o Executor X lá no julgamento dele, ele dá meio que uma surra no Ciclope. Eu falo assim, sabe qual é o seu problema? Tipo, o problema de você ser mutante é essa choradeira. Todo mundo sofre, meu irmão. Não é porque você é mutante que você vai sofrer mais ou menos do que os outros. Então, todo mundo sofre. Então, para com essa choradeira, porque eu não gosto você não é especial. Não tem essa coisa, né? Tá todo, tipo, o país, todo mundo tá todo mundo mesmo ferrado, todo mundo ferrado. Pelo fato de você ser mutante ou não, isso não vai cara. Tá todo mundo eu sempre advogo em relação a essa coisa de os X-Men ter levantado essa bandeira de preconceito, que isso aí foi criado por um acaso. Propaganda. Acredito que isso tem assim instigado mais. Gente, eu duvido que o Stan Lee, lá nos anos 60, ele criou com essa... É lógico que ficou muito cria paralelos sociais. É lógico que quando você cria uma coisa diferente. Você cria o próprio Homem-Aranha. O Homem-Aranha era um nerd que apanhava na escola. Bem, beleza. Mas você criar com esse intuito que daqui a 40, 50, 60 anos... entendeu? Eles meio que sofriam isso porque acho que eles tinham muita descendência judaica, né? O Jack Kirby, eu não sei se o Stanisky também era, acho que também, né? E eles tinham essa coisa de sofrer esse preconceito. De ser deslocado. Tirando isso, cara, acho que não tinha nada ali. Nunca pensaram no preconceito de raça. É porque a ideia, até quando você vê vou falar mais pela animação do que pelos quadrinhos, tudo que você vê que eles têm, tipo, os Morlocks. Eles são tipo motoqueiro, entendeu? O visual deles é motoqueiro. Então a ideia, na verdade, quando ele criou os X-Men, era de fazer justamente essa galera mais outsider da sociedade. Você tem aquela galera... Escondidos, né? Fora, sem dúvida. Fazendo tipo um comparativo assim, pega, sei lá, América, década de 50, com um cara que tem... Né, no sábado ele pega lá o cortadorzinho de grama dele, que não sei o que, tem a família, tem o cachorro, não sei o que e tal, não sei o que, aquela coisa toda bonita, né? Tira foto da família, você tem um churrasco e tal. Tipo, aquilo que é o American Way of Life. O sonho americano, cerquinha branca e tal. E você tem, às vezes, o cara que ele
sei lá, um veterano de guerra que tá largado aqui. Bebe, o cara que fuma. Exato, o cara que ele não fica direitinho, o cara não vai à festa. O cara fica no fundo da sala e fica fazendo desenho. É um deslocado social, entendeu? Então, os X-Men eles são mais uma metáfora pra essa galera outsider que não se encaixa naquela coisa que seria considerado propriamente o sonho americano, do que você dizer que racialmente, porque racialmente inferior. Porque o mutante é o negro, porque o mutante é o gay, porque o mutante é a minoria, porque o mutante é lésbico, o mutante isso ganhou força nos anos 90. O estrangeiro e tudo mais, né? Principalmente depois da animação de 92. Até porque você tem isso também, né? O Gambit, ele é mais Nova Orleans e tal, então tem aquela descendência francesa, Wolverine canadense, são separados ali, Magneto alemão e tal. Exato. Então você fica aquela, Noturno, né? Acho que é França também, não lembro. Não, Noturno é alemão. Alemão também, né? É verdade. Então, assim, você fala, não, então você tem essa coisa dos estrangeiros. Várias nacionalidades. Né? Trazer a galera estrangeira e tal. Quebrar o xenofobismo, vamos dizer assim, deles. Então você tem muito dessa coisa também. Mas aquilo, na verdade, os mutantes eles são preguiça do Stan Lee, né? Ele falou isso já mais de uma vez. Ele falou, não, tava lá com dor de cabeça, tentando pensar como é que eu ia criar, né, outros poderes, não sei. A mulher deixou e falou, por que ele já não nasce com isso daí e tal, né? E aí depois é que ele foi pensar no mutante, né? Como eu falei, embora eu acredito, eu gosto dessa coisa científica a preguiça moveu o Stan Lee, né? Porque dizem que os nomes... O surfista, se você analisar como foi feito o desenho, não, né? O surfista é a criação de Jack Kirby. Não tem nada a ver com ele, já entregou pronto. Mas o roteiro não. Não, o roteiro não. A criação do o conceito do personagem que eu tô dizendo. Não as histórias. As histórias podem ter sido criadas. Mas visualmente ele lembra o Homem de Gelo também, né? O Iceman, ele lembra o Homem de Gelo. Tô dizendo não, mas o que eu tô querendo dizer... A preguiça, assim, se você pegar os dois designs, realmente... E ainda tem aquela coisa que você falou disso. Prancha, né? Que não é isso que eu falo, porque, pra viajar no espaço, joga uma prancha. Mas você sabe... sim, foi Jack Kirby. O próprio Kirby foi Kirby. Você sabe a história das letras iguais pro nome e pro sobrenome, né? Você sabe dessa história, né? Peter Parker. Bruce Banner, Peter Parker. Peter Parker era pra ele lembrar... Não esquecer, né? Como se fosse, né? Sustorm e tal. Era um lembrete. Aí, por exemplo, personagens que agem, de certa forma, fora de personagem, né? Que realmente a Tempestade e a Jean, eles sempre tiveram essa coisa de se chamam de irmãs e tudo mais, né? Tem isso. Tempestade africana também, né? E tal. Sim. Enfim. Mas, por exemplo, ela toma um tiro... tem uma arma lá que estão usando, assim, que também aparece nesse início e depois é completamente esquecida. Ignoram, né? Que você tem pessoas usando as armas do Sentinela e tudo mais, né? Tipo, a arma é portátil agora, né? Eu achei que era... Você tem essa galera também, que também não faz muito sentido no próprio primeiro episódio, é que, por exemplo, o Mancha Solar, ele é um dos mutantes ali que parece que vão ser eliminados e tal, chega os X-Men, salva ele, não sei o quê. Ele ainda tá em descoberta, né? Tá no início. Então, aí quer dizer, lembrando, lógico, né, o piloto, né, que aparece lá, a Noite dos Sentinelas e tal, o primeiro de 92, tal, caçando a Jubileu e tal, a Jubileu tá no meio, ajuda o Mancha Solar. Que ainda é impactante pra caramba então, esse primeiro. Não, por exemplo... É o primeiro episódio, né? Isso, aí leva ele pra Mansão Xavier, explica toda a situação e tal, então você tem aquela coisa de você, né, voltar no tempo aí, não, vamos reintroduzir os personagens, o pessoal, tudo mais, enfim, não sei o quê. Mas, por exemplo, aí depois sai da Mansão Xavier... E aí ele vai pra uma boate, lá encontram ele, e a Jubileu joga os poderes dela. Os brilhozinhos lá dela. Peraí, vocês não estão sendo perseguidos socialmente? Pois o cara não levou tem tempo ali pra jogar e brincar, dançar. Você vai parar numa boate e vai soltar os seus poderes. Vocês não estão sendo perseguidos? Não é um negócio meio estranho? Uma quebra de ritmo ali, né? Então, aí você... Mais pra frente a gente acaba descobrindo lá, né, no lance da Tempestade, que o Forge, ela descobre o cara do nada, assim, também. Não tem... para num boteco, sei lá, no meio do Texas. Tu entende que ele tem um cara lá e descobre que o cara foi responsável pela criação dos colares que tinham os poderes dele. Não houve uma explicação pra isso, né? Não houve uma origem assim, pra isso. Quer dizer, depois mostra lá que... Por isso que eu acho que tem muita viagem já assim, no tipo 10 episódios. Tinha que ter um andamento mais a lá Invencível, na minha opinião. Assim. Acho que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eles jogam muita coisa rápido. Porque eles botam assim... Porque o que você tem nessa temporada? Você tem viagem temporal,
Você tem zumbis mutantes humanos, né? Tem. Você tem uma entidade lá com cara de coruja lá que... da tempestade, né? É um cara de corvo, né? Sei lá, é um pássaro, né? Tem aquele casebre lá quando invade. Tem o Senhor Sinistro, tem o Senhor Sinistro. Tá fazendo Forge a tempestade de refém. Sim. Você tem o Senhor Sinistro. Você tem o Senhor Sinistro, você tem Genosha sendo aniquilada junto com os Morlocks. Tem o Bolivar Trask. Você tem o Bolivar... Então é muita gente. E no final é daquela reviravolta do vilão principal. Se contar assim que você tem o Capitão América que encontra com a vampira. No final vai aparecer tudo. Aparece o Demolidor. Porque a ideia é que esse X-Men abra realmente um universo Marvel animação. Como eles quiseram fazer no cinema, né? Eles querem que essa seja o pontapé. Tanto que reparem que foi tudo no último episódio. Eles jogaram, cara, saiu pipocando. Eu falei, é o Demolidor ali, e o Homem-Aranha, e o Justiceiro. Homem de Ferro do lado do Capitão América, dentro do Salão Oval com o presidente dos Estados Unidos. Eu falei, porque eles estão aqui? Vai acontecer alguma coisa, sabe? Você já espera, E realmente, é porque tá acontecendo aquilo tudo. Mas assim, a gente vai chegar lá no final, mas eu acho que aí a Marvel já sai dando tiro pra todo lado. Ali, entendeu? Porque a quantidade de coisas que eles acabam apresentando nessa primeira muito temporada de 10 episódios. São episódios até, vamos dizer, tem uns 25 minutos cada episódio, mais ou menos. Um pouco mais. Meia hora, 35. Não chega a meia hora, não. Eu tô dizendo desenho em si, né? Não tô falando... tá. Né? Vamos dizer que tem em torno de 25 minutos cada episódio, mais ou menos. O Invencível, por exemplo, é uns 40, 50 minutos de episódio, você tem aquele andamento, vamos introduzir, trabalha melhor, vamos fazer isso aqui. Aqui não, aqui eles jogam tudo e vão... Entendeu? Pois a narrativa do Invencível é mais linear. Exato. Então falta aquele andamento, vamos fazer isso aqui primeiro. Sim, é jogadão. Tem clone, você tem criança sendo mandada pro futuro com vírus. E aí depois esse moleque volta como Cable, né? Que é o Nathan, né, o filho do Scott com a Madeline. E aí ele já tem essa rinha com a Jean Grey ali, fala, não, você não é minha mãe, não sei o que, minha mãe é aquela dali e tal. E você tem, no final, aparece a Jean Grey usando ali o poder da Fênix Negra e tal, e ninguém menciona nada disso daí. Mas gratuito, entendeu? Mas a história do Cable é mais ou menos assim também, né? É uma coisa bem confusa, né? O bicho é mandado pro futuro, manda ele pro futuro. O pessoal fala que é uma das coisas mais loucas que tem, complexa. O pessoal não costuma nem entender direito. Nunca, quando ele revela que é filho, uma coisa que os fãs ficam, caraca, filho do Scott com a não coroa, já cabelo grisalho, tudo, né? E é um personagem também que não tem muito carisma, sabe? Nunca teve. É um personagem, é um cara do futuro meio exterminador. É um personagem típico dos anos 90, cheio de bolsa. Já aqueles ombreira com... Tu for reparar que todos os personagens dos anos 90 é cheio de pochete, bolsa. Aqueles cintos de perna. É típico disso. Completamente inútil, né, cara? Até o Frank Castle começaram a botar nos anos 90 cinto de perna. Vocês já viram que é desse pessoal da Image lá. Da Image era tudo visual. O Jim Lee, Todd McFarlane. Não, aquele outro lá. O pior deles é o Rob Liefeld. O Rob Liefeld. Foram sacanear o Rob Liefeld. Fizeram eu não sei se foi ele que fez mesmo ou foram sacanear ele, que fizeram um personagem que era todo bolsa. Ele, bolsa aqui, é cheio de pochete na cara inteira. Ele assim, é tudo... os Young Blood foi o grupo que criou, é isso. Todo mundo todo mundo com pochete até no pescoço, cara. Coisa louca. E acaba se tornando meio que o vilão principal do negócio é o Bastion, né? Que ele é como é que é? Tecnopata, né? Mas a gente então ele controla os elementos eletrônicos, né? E etc. Qualquer tipo de... Que é meio parecido com o próprio poder do Magneto. Só que que tá aí, por exemplo... eletricidade. O roteiro, ele... a história em si acaba mostrando aqui até isso também, ele tava junto com o vírus também, é um vírus também do futuro, uma sentinela do futuro. Isso foi uma viagem. Infecta o pai dele, que era faxineiro. Foi uma viagem isso aí. E aí o dele fica infectado, e aí quando ele nasce com esse poder, ele é meio sentinela, meio mutante, meio humano. Teria sido muito mais fácil se explicasse que ele foi um cara criado, sei lá, pelo Senhor Sinistro. Eu achei que o Senhor Sinistro podia ser o vilão principal. Né? Ele já que o Bolívar já pro final. O Bolívar podia ter sido um capanga que desse uma abertura pro Senhor Sinistro. E quando o Senhor Sinistro surgisse, ele sim, o vilão principal até o final. E que criou o Bastion, por exemplo, entendeu? Mas é todo mundo aliança, né? É um tem aliança com o outro, tem aliança com o outro. Senhor Sinistro com o Bastion, uma liga do mal já, com o Bolívar Trask, né? E com o Gyrick lá. Virou um clube da vilania, sabe? Ficou uma coisa meio, caraca, vilões surgindo. E é como o Alexandre falou, é muito
muito subnúcleo, muito tem muito rápido, assim. Muita coisa jogada, e você quer acompanhar uma trama principal onde tem 10 já, né, ramificando para outras coisas. Tu não quer ver, tu quer seguir uma trama principal como o Invencível. Os últimos episódios mesmo eu tive que rever, porque eu falei, não, peraí, calma aí, o que é esse cara, o que ele tá fazendo? Exato, é muito personagem para você ter que lembrar o que o outro fez. Acaba tendo um pouco de conflito mesmo. Dá uma confusãozinha ali. Não precisa correr com a história. No próprio terceiro episódio, por exemplo, que eu acho até visualmente um dos mais perturbadores, assim, que é aquele dos pesadelos, né? Sim, no final ali. Acaba descobrindo que a Jean Grey, na verdade, é o clone, ela se chama Madeline. Uhum. Uma vai invadindo a cabeça da outra, e tal, e ela cria aquelas visões bizarras, né? Todo mundo tendo pesadelo ali, fala, a gente tá no inferno mesmo. Aí o bicho até fala, eu acho que você quer... Energiza aí, dispara lá o laser, momento massa velho do negócio. Me lembrou até um episódio do Caverna do Dragão, onde, lembra, no labirinto, onde eles ficam meio um atordoado, um pelo outro, episódio do Caverna do Dragão que... Começa a sacanear o Bob, fica, uma coisa meio até muda um pouco a fotografia, fica meio... com a cara vermelha e tal. Aí, assim, por exemplo, o lance da Tempestade. Pô, a Tempestade, ela... Se isola, leva um tiro lá e tal, ela perde os poderes dela e tudo. E aí ela simplesmente larga todo mundo de mão na mansão, vai pra um bar, ela vai pra um bar beber. Pra onde ela vai, por que ela tá indo... ela deixa uma carta, explica toda a situação, chama não sei o quê. Não tem mais mas ao mesmo tempo, assim, quer dizer, o Félix ele faz um teste e fala, parece que é permanente. Não foi confirmado. Não... perdi meu poder. Ela não consegue mais controlar o clima. Ela, meu Deus, ela faz mais isso. A brisa. Aí não vem furacão, não vem mais nada. Mas assim, não faz... É uma parada muito impulsiva. Ela vai direto, ela se isola logo. Sabe? É porque, assim, você, num dia, é uma super heroína... Fodona. Sinistra. O próprio Magneto fala, você é o que nós temos mais próximo de uma deusa. Exatamente. Mais de uma vez falam isso pra ela. Isso, E no outro dia você não é nada. Perdeu tudo aquilo. Como que você lida com isso, né? Você tem a família ali dos X-Men. Família. Você tem a família dos X-Men. Mas ela abandonou a família. Não, é exatamente isso. Você é minha irmã naquele momento. Você me larga desse jeito, você se despede. Aí que tá, uma incoerência ao sentimento da Tempestade, porque ela nunca foi assim. Exatamente. Eu penso assim, gente, não é possível. Uma hora vai voltar. Ela sempre foi uma mãezona. Ela sempre foi a que unia os outros. Em briga, confusão e conflito, ela unia. Ela foi a primeira a ser. Pô, onde tá a Tempestade? Sumiu, foi embora. Perdi meus poderes, tipo, foda-se vocês. Partiu. Perdi meus poderes. Então vocês se virem aí. Partiu o Fernando de Noronha, sabe? Pô, não é por aí, cara. Que nem a Regina, eu quero uma casa no campo. Pronto, foi pra Magé. Então, aí quer dizer... Vocês que se queimam aí no incêndio. Eu tô indo embora. Porra. Aí, mais pra frente, a gente descobre lá. Descobre o Forge e tal. O Forge foi responsável por criar os colares, né? Inclusive o Magneto usa e tudo, né? No julgamento dele e tal. Porque eu sinto isso, assim, que o Magneto no início ele tá, olha só, eu vou ficar completamente passivo e vou finalmente mostrar pra todo mundo me tornando um Marte que os humanos não são nada. Sempre foi, né? Sempre foram escrotos. Vou levar um tiro. Xavier já morreu. Né? Xavier morreu. Agora eu sou o líder dos X-Men e tal. Eu vou me martirizar que nem ele pra ver se... Quantos corpos mais de mutantes vão ter que ser empilhados pra que vocês, X-Men, tomem uma atitude. Que os humanos são ruins. Os humanos são escrotos, entendeu? Todos. Todos. Ele fala isso. E ele fala isso. Toda hora ele tá falando isso. Ele tá toda hora repetindo isso na cara do Ciclope, pra Jean Grey. E ele fala, vocês insistem em algo que já era pra ter perdido. Vocês insistem em algo que, cara, pra que defender eles? Inclusive, mas isso eu nem critico, porque é a persona do Magneto, sempre foi isso. Tanto nos quadrinhos como na animação que essa aqui se baseou. A animação de 92, o Magneto deixava claro que era o grande inimigo do Xavier nesse sentido. Pô, enquanto você quer proteger, eu quero matar. Porque eles nos veem como vermes, né? Eles querem nos aprisionar, então ele tem razão. Nesse ponto eu compro a ideia dele. Mas realmente, no início ele tá muito pacato. Inclusive, ele vira um líder ali na mansão, Ele tá na mansão igual o Xavier. Faz treinamento com a vampira, que é um negócio bem, né?
Tipo, ele sai, morre, fica apertando lá, aqui, ó. Magneto Vampira, das 8 às 10, das 10 às 12. Me pegou de surpresa, confesso que essa relação dele com a Vampira me pegou de surpresa. Eu fiquei meio desconfortável, porque ele é um senhor de 80 anos com uma menina de uns 20 e pouco, né? Embora a Vampira ali, eu acho que já tem uma certa idade também. Repara que ela já não é mais... Não é tão ninfeta, vamos dizer assim, como... Imagino. Mas deve ter uns 20 e poucos anos, porque eu sou de 80 já, né? Foi um negócio. Não, o Magneto realmente é. O Magneto, se bem que o Wolverine e a Jill, o Wolverine deve ter uns 200 anos e a Jill tem uns 20 e pouco. Né? Embora botaram esse Magneto com mullet, né? Tá tudo mais. Mas esse. Ele tá MacGyver, né? Então chama MacGyver. Esse uniforme tem referência nos quadrinhos também. Do Magneto. Não, mas esse visual mesmo, com o cabelo grandinho, assim. Acho que é assim, sim. Não lembrava realmente. Com M gigante, branco. Não, o M eu lembrava, mas eu não lembrava dele com esse mulletzinho e tudo. E aí o episódio 4 é aquele episódio mais filler, né? Que é Jubileu com... É chatão, podia ter... Mancha solar e tal. Tem nada, Episódio não agrega 5, nada. Episódio 5 em Genosha com a ONU. Porque eu gosto, o 5 é o que é o linear. O 5 é um episódio de um Invencível. Por que eu digo isso? A subtrama é mais a reportagem dentro da Mansão Xavier e tudo que o Scott Summer dá. Se vocês não sorte... Tipo, fala pra vocês... Ele fala Eles dão sorte que você... A gente fica puto mesmo, sobra um motivo pra me falar. Até revoltado. Mas ele começa a dar uma empoderada ali também. Ali ele mostra força. E é um episódio com uma trama só. É aquela trama que vai culminar lá naquela festa. Entendeu? Ninja Genosha. Ali também o Scott ele tá começando a ficar de saco cheio também, né? Ele tá sendo toda hora massacrado por todos os outros. Ninguém mais parece meio confiar nele. Não, e ele também ali, às vezes, é a sensação da sujeira da imprensa também, né? É verdade. A hipocrisia, né? Que ele não quer mais ficar ouvindo. E aí o 5, cara, o 5 eu acho é onde tem uma ação pra mim, bem mais dinâmica. Podia ser o final da temporada. Você tinha falado desse off e eu depois analisando 10 episódios, se fosse o final da temporada. Concordo, e o final... Com o episódio, com um pouquinho do episódio 6 mostrando que o Xavier tá vivo, ainda tá no espaço. Fala, caraca, podia ser o epílogo. Podia ser o epílogo que foi, né? O epílogo que foi o episódio 6 com o Apocalipse. Podia ter sido o epílogo mostrando o Xavier vivo. Aí realmente, muito mais interessante. E andando, né? Tá tipo com um exoesqueleto. Lá naquela, né? Pô, cara, o 5 brigando contra o Scree lá na galáxia. Eu acho o episódio mais bem resolvido, com um final mais bonito, porque a gente vê a morte do Gambit, né? A morte ali. A morte do Gambit, a morte do Magneto, a morte dos Morlocks. O exoesqueleto, o que você tá falando? Que eu não peguei ele a referência. O episódio 6 é que ele tá tipo usando... porque é o que faz ele andar. Uma armadura, né? Tipo um exoesqueleto. Inclusive ele tem uma que ele tá quase casando com aquela, né? Sim. Fala que podia ser o cachorrinho da mulher e tudo. Eu acho esse drama dele se envolvendo romanticamente com aquela personagem meio furado. Não precisava disso. Mas o julgamento é interessante. O julgamento daquele povo vendo... Não, ele é humano, então ele não serve pra... Isso é interessante. Mas aí que tá, não precisava ser desenvolvido no episódio 6 agora. Entendeu? O Xavier seria um trunfo até pra próxima temporada. Pra que exibir ele logo agora? Olha só, mais um personagem que entra no meio e é mais uma subtrama que a gente tem que ficar seguindo. E aí a série volta pro lugar comum, que é ele liderando os X-Men, ele passando pano, ele tentando, mas pô, não é por aí, mas pera lá e tal. O Magneto agora tá revoltado por causa de Genosha e tal. Pô, vai dar um blackout total no mundo. E aí vai pro asteroide M. Não vou derrubar o asteroide, vou explodir a Terra, dane-se todo mundo e tal. Foi muita coisa pra primeira temporada, você entende? Muita coisa. Não podiam ter deixado pra segunda. Aí tem também aquela cena clássica lá depois. Enfim, aí, na verdade o Magneto não morre, aí o Senhor Sinistro e tal, enfim, utilizam ele ali como moeda de troca e tal, enfim, fazem ele ali de refém e tudo mais. E curiosamente é o episódio onde Gambit e a Vampira mais conversam romanticamente, né? Porque você já vai entender o que vai acontecer com... Quer dizer, a gente não sabe ainda, né? Mas lógico que essa aproximação dele com a Vampira vai ser pra servir como aquele leitmotiv pra emoção final da morte dele, né? Não, até porque o último... Tecnicamente, que seria o último, porque depois eles estão em guerra ali, tudo, né? Entra em guerra, Enfim. Eles explodem, acabam com o falar, então, acabou, não tem mais essa coisa, né, de a gente ter uma relação. Nós somos apenas amigos e acabou. Então vai ficar por isso mesmo, né? E aí, quando tem aquela situação lá daquela sentinela bizarra lá, que tecnicamente explode o Magneto, a Vampira parte pra cima voando, ele pega a moto e dá uma porrada nela pra ela sair do meio do caminho pra ele pular. Pô, aquilo dali foi legal. Cara, sensacional. Se o personagem morresse ali realmente, e vamos seguir por aí com o personagem morto, falar, nota 10. Isso é corajoso. Ele ficou cravado, né? Ele ficou cravado na lança, mas ele se energiza, né? Ele fala, lembre-se de mim, né? Ele bota a cartinha lá e
joga cartinha. Acho maneiro, é um final bonito pra ele, assim. Inclusive, eu tava vendo em site, né, no site, tudo, e vendo os comentários de quem começou a baixar também. Eu falei, pô, Gambit Hip! Os maridos chorando, assim, né? Descansa em paz. Né? Vivi até aqui pra ver o Gambit ainda. Eu falei, porra, que isso? Cheio de spoiler aqui, não pode. Cheio de spoiler e tal. Eu até evito isso daí. Não é, mas o episódio 6, ele podia ser de repente, o primeiro episódio da segunda temporada e tal. E aí o episódio 6 fica mais no espaço e o 6 foi muito com a Tempestade recuperando os poderes dela. E a Tempestade voltando a ser Tempestade, né? Livrando lá... Inclusive ela sai cavalgando lá no meio do... livrando o Forge daquela coruja maluca. Corvo endemoniado lá que tá perturbando. Cara, é bizarro. Tem uma cena que ele aparece no escuro, que, sério, na própria animação eu não entendi se era uma asa que tava cobrindo o cenário. Mas ficou visualmente esquisito. Antes dele destruir a casa lá, não é? Eu acho que a casa depois é que é destruída, né? A cabaninha ali. A cabaninha deles, né? Acho que sim, episódio 6, Episódio 6 porque você quando fica ele no aparece, Xavier e fica na Tempestade ali. A subtrama é a Tempestade. Gente, eu quando vejo essas séries assim, eu fico perdido em relação... porque dá pra enrolar. Tu não sabe qual episódio tá ou qual, né? Eu sei, também fico assim. Nesse caso aí dos X-Men, acho que ainda fiquei mais. O Alexandre ainda gravou bem. Porque realmente é o que vocês falaram. Não, que eu tive que rever mesmo, porque é muito o que acontece, quando você... O Invencível, ele tem uma sensação de ser mais linear, né? Porque um episódio é tipo quase início, meio fim, né? Em um episódio. Não, exatamente. A sensação de que você inicia um problema e meio que termina o problema. Inicia um problema e termina o problema. Fica mais fácil lembrar. Não tô dizendo que não tem uma continuidade, mas é meio que você você pode até pegar um episódio que deu ali. Você entende aqueles 50 minutos ali. O episódio 5 no Invencível, ele ajuda um cara, né, falando na primeira temporada, ele ajuda um cara que ele bateu de frente com um cara. E o cara fala assim, olha só, tem um traficante lá, um gangster que não sei o quê, preciso da sua ajuda e tal. Não, mas o meu negócio é com ameaça alienígena, não sei o quê e tal. Então, você cuida dos problemas grandes, mas você tem que aprender a cuidar dos problemas pequenos também e tal. Ele tem toda essa trama e tal, não sei o quê. Aí ele se envolve, depois vem os Guardiões do Globo e tal, ajudam ele, não sei o quê. Então, toda aquela porradaria lá. Mas é um episódio em si, fechado, meio fechado. Né? Você entende tudo, você entende a motivação do cara que tomou o poder então, é mais ou menos isso que eu falei, que eu quis dizer. Aqui ele é procedural em várias tramas que estão ocorrendo dentro daquele mesmo episódio. Isso. É como tu falou, a gente já tem 3 vilões aí. A gente tem agora a trama do Xavier, da vampira agora revoltada. Às vezes a sensação que dá é de que é um episódio só dividido em 10 partes. Por aí. É mais ou menos assim. É muito subnúcleo. É meio que Aí, minha opinião, é o que perde é o que perde pra da de 92. 92 era muito mais simples, cara. A trama era uma só, não tinha muito subnúcleo. Tinha dos sentinelas e tudo, existia. Mas não era essa confusão toda de... Você tem uma linha que liga tudo. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, você... consegue interligar eles todos. Você consegue interligar, mas ao mesmo tempo você fecha. Sim. Né? Aqui não, era isso que eu achava legal nos quadrinhos de antigamente. Porque, bem ou mal, o cara em 20, 30 páginas, o cara não conseguia contar uma história, cara. É verdade. Você tá entendendo? Hoje em dia você tem que lançar quadrinhos mega sagas e não sei o quê. E até você acaba cansando que também. Nunca tem um final, e nunca termina. E até às vezes no quadrinho seguinte, né? Terminou esse quadrinho, no quadrinho seguinte, ele meio que te dá um resumo do que aconteceu no quadrinho anterior, pra te situar. Tipo, previously. Você aproveita, mas você aproveita em doses anterior, né? Eu sei, mas você aproveita em doses homeopáticas, que eu tô querendo dizer. Aquilo ali é mais dissolvido. Entendeu? Porque a trama é mais Você não tenta fazer um mega super crossover em 10 episódios de 30 minutos. Isso é cansativo. Muitas guerras, muitas coisas, muitas loucuras. Tu acaba vendo uma miríade de tramas, aí tu quer escolher alguma. Pô, peraí, eu quero a número 1. Aí não, tu tem 7 tramas. Escolhe, qual que você quer? Pô, entendeu? Não, e você tem assim, por exemplo, depois que, né, usam lá o Magneto e tudo mais, e a gente descobre realmente quem são os vilões, que é o Senhor Sinistro, tá ajudando um cara chamado Bastion, e aí o cara transformou, inclusive, a própria mãe numa espécie de robô mutante, que não sei o que e tal. Eu acho esse vilão muito exageradão. O Cable aparece do futuro e tal, explica quem é esse cara, que o cara é sinistro no futuro, que não sei o que e tal, enfim... Uma viagem. Aí você viaja demais. Ele aparece em Genosha pra mãe dele e tudo mais. Ele queria avisar, E aí é isso. Aí você vê que seria interessante você ter tipo 2 Jean Greys, né? E você ter um pouco mais de interação delas. Pra que serve o clone da Jean Grey? Pra parir o Cable e depois pra morrer. Porque ela morre em Genosha e acabou ali.
não tem uma continuidade. Aí, por exemplo, Morlocks, mata praticamente todos ali. Então acabou os Morlocks. Então, é mais ou menos por aí. Né? E aí aquele final é assim, eles se separam tipo, em duas equipes, né? O Magneto, que ele já conseguiu, a mulher lá da ONU liberta ele, e aí ele fala, não, então vou tocar o terror agora, né? Bota o capacete dele de volta, aquela roupa padrão dele, vermelho e roxo. Com aquela capa lilás. Né? O professor Xavier volta, encontra todo mundo e tal, ele bate de frente de novo. Mais uma vez aquele embate verbal, né? Aquela cena do X-Men Primeira Classe que ele fala, ó, a galera aí. Quem quiser quem vai vir comigo, vem. Aí vai o Mancha Solar e a Vampira. Né? Por causa do Raimi, né? Que é o Gambit e tal. Ela quer vingança, ela quer vingança. E aí se separam em grupos e estão falando, não, então vai ter que ter uma galera que vai pro asteroide M pra parar esse maluco aí, porque ele vai derrubar o negócio. E tem uma galera que vai ter que pegar o Bastion lá na ilha dele e tal, e o Senhor Sinistro, né? Então eles se separam em grupos e tal. E aí você tem tiro, porrada de bomba, né? O Senhor Sinistro é meio que desperdiçado ali também. Pois é, uma pena. Que eu achei o vilão mais interessante. A Jean incorpora a Fênix Negra. Eu acho legal até esse callback que eles têm para os uniformes antigos dele, né? Tem aquela brincadeira. Não, o que você esperava? A gente tá usando o Cable, né? Fala usando o amarelo, né? Essas roupas amarelas meio esquisitas. Não, a gente esperava. Jaqueta preta e tal, jaqueta preta, não sei o quê. Brincando com atualizada, né? Com o primeiro X-Men. Não, o primeiro filme dos X-Men. É o colã amarelo. Tu tá falando daquela roupa preta do... Como é aquele primeiro X-Men. Do primeiro... Do Brian Singer. O primeiro filme, de 98, né? Não, 2000. 2000 já. E aí você tem de novo esse embate, né? Do Xavier com ele e tal. O nono episódio, eu acho... O episódio 10 é que eu acho bem legal, assim, porque você tem essa coisa de... Não, a primeira vez que eu conheci o Xavier e tal, foi num bar, em Berlim, eu só acho que ficou... Cara, ficou muito tempo dele naquele... Eu até acho visualmente aquilo interessante. Que é tudo no campo mental, mas você vê o mar vindo, né? E quase afogando os dois ali, né? Mas é metade do episódio aquilo ali, cara. O Magneto não sai dali. Não, porque os embates ideológicos deles são sempre bacanas de você. Não, eu gosto, também gosto. Mas tem aquela coisa também do próprio Wolverine, ele termina meio que um ponto de interrogação, porque você não sabe se tirou o adamante dele ou não, né? Eu acho que sim. Que ele ataca o Magneto por trás e tudo, certo. Parece. Cura ele, né? E de novo, né, quer dizer, ele atravessa o Magneto com as garras dele. Não, isso aqui foi... Isso aqui não foi nada. Mal é um inconveniente, né? Tipo, meu tórax foi atravessado. Bobagem, isso aqui... Mas ele tira todo o osso de adamante. Não, você não sabe se... Né, no episódio 9 termina desse jeito, né? Com aquele visual Wolverine gritando e o adamante saindo. Aquele arco, né? Que ele tá com os ossos só, né? Que eu acho que vai ser a segunda temporada. É horroroso. Também não gosto. Sinto muito, mas o adamante é muito melhor que o osso. Até visualmente eu nunca gostei. Dava até aflição, nervoso. Não serve pra nada, né? Talvez na segunda temporada vão explorar esse Wolverine. Vamos ver. Porque eu acho muito gratuito ele ter ficado ignorado nessa primeira temporada, já que a segunda eu acredito que vão vir com essa arco dramático dele querer se recuperar. Já que ele tá ferradão, agora ele tá ferradão mesmo, né? E aí termina desse jeito assim, né? Depois que o asteroide M lá, enfim, o Magneto, ele cai por si, fala que é uma grande bobagem, né? Ele volta atrás tudo. Mas é assim... Quem salva geral é o Magneto, né? No final ali. O Bastion e o Magneto, eles têm a mesma ideologia. Sim, se você entender, se você analisar, os dois não querem salvar humanos. Os dois gostam dos humanos. Só que o que a história faz é assim, não, mas o Bastion tá errado e o Magneto tá certo. É isso, por isso que eu falei que o é por isso que eu falei... passando pano pra um, mas tá julgando o outro, mas os dois estão... E é por isso que eu falei que o vilão Bastion é viajadão, assim. Eu gostaria que fosse o Sinistro. Por tudo que ele já tava fazendo, manipulou a Jean Grey no início, entendeu? Ele era mais aquele vilão clássico. Se o Sinistro até o final se enfrentasse, o Magneto e a galera dos X-Men, seria aquele vilão clássico. Agora o Bastion parece um vilão modernozinho pra dar né? Tem aquela coisa de dominar a parte elétrica, toda e ele fala que a ideia de você... que ele tá trabalhando com o Senhor Sinistro, porque tem que explicar isso também, né? O Senhor Sinistro, o negócio dele é que ele pegou o DNA de mutante e tudo mais. Ele é um humano normal, mas ele agregou o DNA de humano. Ele jogou tudo nele, né? Pra se tornar o Senhor Sinistro. Muito poderosão, Então o Bastion utiliza do conhecimento dele
pra fazer fazer engenharia reversa. Né? Chamou ele até de gênio. Não, você foi um gênio, precisamos dessa sua genialidade. Eles estão pegando seres humanos normais, estão, entre aspas, transformando em super-humanos, né? Sim, utilizando o poder de mutantes, a mesma coisa que o Sinistro fez. Sim. Só que tem esse chance que, na verdade, o Bastion acaba controlando as pessoas. Então, tipo, os caras viram super zumbis, assim, né? E o Bolívar Trash, inclusive, é um deles, né? Que é uma cena que eu acho bem legal no episódio 8, que a vampira larga ele aqui assim. Não lembro se é o final do episódio 7 ou o episódio 8, acho que é o final do episódio 7. É o 7. Que ela larga ele assim, não, dane-se ele, tipo... Ela mata ele cruelmente, assim. A culpa do Gambit tá morta por causa desse cara daqui. Ele foi um dos culpados. Eu até achei essa vingança dela legal. Os caras meio tipo, pô, cara, que não sei o que... Tipo, não. Aí que tá, eu gostei. A coisa pessoal da vampira, eu gostei. Ela se mostra fria nesse momento, né? Mas eu gostei, essa jornada mais pessoal dela, da vingança, eu gostei. Eu acho legal também, porque você... eu vou falar humanizado aqui, porque... Né? Essa palavra que ultimamente se usa, né? Você humaniza o personagem, né? Apesar dela ser uma mutante. Ser uma super-heroína. É, uma super-heroína. Mas o que acontece? Você traz realidade e eu achei legal também, assim, porque... emoção, sentimento, né? Porque você pensa assim... Poxa, eu tô aqui vingando um amigo. Cara que... Não, nem só um amigo, né? Um cara que... Uma pessoa que eu amo. Morreu pra mim e também morreu pra me salvar e pra salvar tantas outras pessoas. Sacrificou por mim, vamos dizer assim. Pô, o cara sacrificou por mim. Então. Uma questão de vínculo, né? De vínculo, e íntimo, né? Aí você pega e você fala assim, não, realmente, até eu também, no lugar dela, a gente se enxerga no lugar da pessoa. Sim, E você compra a vingança dela. Você compra. Como eu compro a ideologia do Magneto. Eu consigo entender a ideologia do Magneto. Ainda que a gente possa não concordo, mas eu entendo. A gente pode não aprovar, mas eu entendo. Ele é um vilão que ele me convence. Escrito, né? Me convence. Pra falar, não, Magneto, você não concorda com o que você tá fazendo, mas eu tô entendendo você. É isso. Então ele é um vilão pra mim muito rico por isso. O Senhor Sinistro, pela coisa toda de ter agregado todos esses poderes dos heróis, ele pra mim ia ser o vilão principal, cara. Eu falei, pô, maneiro. Até porque o penúltimo episódio da série clássica é só contando a origem dele, pois né? Aí tem considerado até um dos melhores episódios dos X-Men. Exatamente, eu gosto. É bizarro. E eu gosto do vilão, o Senhor Sinistro. Ele é um vilão interessante. Ele é maneiro, né? Uma coisa meio demoníaca e tal, mas não foi usado como eu queria, assim, mais ou menos, como eu esperei, né? E depois que deu o Magneto, o gancho ali final Magneto foi o grande herói, né, na verdade. Xavier precisou dele, né? Você tem, sabe, tipo, viagem no tempo, alguns vão pro passado. É isso aí. Outros vão pro futuro e tal. Isso foi um ponto interessante que pode ser bom ou ruim pra próxima temporada. Porque você vê que cada um vai ter agora uma jornada diferente. Ciclope ficou com a Jean Grey. Só eles dois no futuro, né? Curioso, né? No futuro meio Mad Max, né? Uma parada cheia de duna lá, né? Uma parada meio devastada. O Gambit lá ainda nos destroços de Genosha, o Apocalipse chega, né? Até encontra, não é isso? Encontra algum lance do Gambit ali. Eu não lembro que cenário que o Apocalipse aparece ali. O Ensabanur, né? Encontram ele novinho, moleque. Estagiário no meio do deserto lá e tal. Maluco, qual é o teu nome aí e tal? Ele Sabanur, fala pronto, segunda temporada da Apocalipse e tal. Exatamente. Então, eu acho que algumas coisas assim, com relação ao roteiro e tudo mais, eles foram muito... apressados, né? Não, eu não digo apressados, é mais aquela coisa assim, não, vamos jogar um monte de coisa logo, porque a gente... Quer dizer, pô, não precisava disso, cara. Eu trabalho uma coisa só. Até tenho procurado mais coisas a respeito dos bastidores assim, porque fala, não, até a primeira temporada... A gente, inclusive, quando falou no News, né? Não, a segunda temporada já tá garantida e tal. É porque é mais barato. E quando eles encomendam pro estúdio fazer, ao invés de eles encomendarem, sei lá, 10 episódios, eles encomendam logo 20 que sai mais barato. Então, tem algumas séries assim que a primeira temporada, a segunda já tá garantida. Não, porque isso é mais barato, né? Porque é tipo um pacotão, fechou um pacotão. Filmaram tudo logo, né? Fizeram tudo logo, né? A primeira temporada vai ser excelente por causa disso. Fechou um pacotão. Não, um pacotão que eles fecham. Seja em estúdio de animação, seja, enfim. Né? No caso, a Disney fez isso daí. Então, assim... Pô, aí você tem o Senhor Sinistro, você tem uma... Então, são todos aqueles elementos que a gente já viu antes, sendo retrabalhados de outras maneiras. Então, às vezes, você sente que eles podiam ir por outros caminhos e ficam meio que num lugar comum. Então, com algumas coisas eles são ousados. E, por exemplo, sei lá, vamos supor que depois ela recupera, mas vamos supor que a Tempestade não ganha... Né? Poderes. Tipo, tá sem os poderes dela. Mesmo. Xavier não vai mais voltar pra Terra. O Gambit está morto. Magneto também morreu. Tá. Então, você vai abrindo essas coisas assim, mas não, o cara não morreu, não. Não, mas ela não perdeu os poderes.
Eles vão revertendo a situação. Esse aqui, não, o Apocalipse tá vindo. Não, então são todos esses outros elementos aí que a gente já viu antes. Acaba tipo, soando meio falso. Sou meio requentado. É aquela coisa meio requentada. Tá no lugar comum. É tipo, pô, qual é o vilão que você quer ver no Batman? Ah, porra, Coringa. É lugar comum, ao invés de chegar e falar, não, quero ver um cara de barro. Quero ver o ventríloco. Quero ver o ventríloco. Tu ia lá, fala, caraca e tal. É um negócio você sai do lugar comum, exato. Você entendeu? Sai mais do mesmo, né? Então ele ficou, pra mim, com relação, pelo menos, a essas subtramas, assim, do que não, a gente tem que se juntar pra resolver um problema no final. Quem vai ser o problema no final? Obviamente vai ser o Magneto, obviamente vai ter o Senhor Sinistro, apesar de... E vai ter o Bastion também e tal. E depois a gente ainda bota que vai ter um Apocalipse na próxima temporada e tal. Então, olha. Por que você não cria um outro personagem? Por que não criaram um outro personagem? Por que não... Entendeu? Eu acredito assim, a Marvel... Pra mim, mais íntima opinião, a Marvel percebendo que no cinema eles perderam uma certa força, cara, pegou aquela metralhadora giratória do Exterminador 2 lá na Cyberdyne mirando e saiu atirando pra tudo que é lado mesmo e botou. Olha quantos vilões tem na primeira temporada e olha quantos heróis aparecem só no último episódio. Pô, tem o Demolidor ali, eu vi. E olha lá, o Pantera Negra, eu vi. A Liga da Justiça foi isso, né? Caraca. A Liga da Justiça no cinema. Aí foi sabe isso. o que me soa? Sério, sabe o que me soa? Um certo desespero. Lógico. Só um desespero. Falei, calma lá, cara, trabalha uma trama. Porque, como a gente falou, trabalhando uma trama fica muito mais palatável, você sente melhor ali. Como a gente falou do Invencível. Porque o Invencível tá sendo um sucesso. Pô, cara, é a trama do pai dele com os Viltrumitas. Acabou. Não precisa ficar preenchendo tanta coisa. Tem ameaças na Terra? Tem outras ameaçinhas. Mas a trama principal é os Viltrumitas contra o... Acabou, mas esse X-Men foi sucesso também, né? A galera gostou, né? A questão não é nem essa. Mas foi muito bem aceita. Quem assistiu gostou. Mas e a galera que não assistiu? Foi bem aceita. Foi bem aceita. O negócio é... Eles vão conseguir manter uma qualidade assim, dessa maneira? Eu acho até assim, quando? Porque tá desesperador o negócio. Eu vou ser sincero, não me pegou tanto quanto eu imaginei que fosse pegar. Mas eu acho mais daquela de 92. Eu acho assim que tem um véu da nostalgia numa galera aí. Tem. Que eu acho tocou a aberturinha, cara, eu vi um cara no TikTok fazendo assim louco, cara. Mas nem viu. Nem viu. Só porque tocou a abertura. Eu acho assim que tem assim um poder da nostalgia que uma galera é contaminado com isso, que entendeu? E muita gente às vezes fala assim, que não sei o que, às vezes nem viu o clássico. Também não. Só pra entrar num hype, só porque na época... uma geração novinha aí tem esse viés de agora de enquadrarem o X-Men como se fosse uma coisa contra preconceitos, como se fosse uma equipe mais liberalzinha, moderna, liberal, né? E tudo mais, LGBTQI mais X-Men, que agora... Não, daqui a pouco vai ter LGBTQI mais X-Men no final. Entendeu? Então, assim, eu acho que é mais ou menos por esse lado aí que a galera meio que vai... Tá comprando, né? Comprando isso aí e propriamente dito assim, como se... Não é uma série ruim. Não tô dizendo que é uma série ruim. Só acho que tem muita coisa sendo atropelada ali. Eu só achei que uma galera colocando, meu Deus, uma galera falou do 5º episódio, que é um episódio legal. Eu gosto. Mas uma galera colocando, meu Deus, gente falando que é uma obra-prima. Gente, pelo amor de Deus. Não. Então, assim, não é nada assim demais. É uma série legal, gostosinha de ver, que eu vi até o final, mas eu tô dizendo assim... Nada que me marcou. Como eu falei, eu fiquei montanha-russa com ela. E mesmo. Primeiro episódio maneiro, 2 não é, terceiro é legal, até a própria animação em si, eu não achei nada... Eu achei uma animação bem feita. Eu achei bonita, mais moderninha. Mais moderninha. Analisaram 3D com 2D e tal. As naves todas são 3D. O julgamento do Magneto, inclusive eu prestei um pouco mais de atenção, que ele usa, tipo, ele arranca o palco ali onde está o pessoal ali que está julgando ele. Da e tribuna, o executor, né? Arranca a tribuna, e o executor X, né? Sim. Então, aí ele para que é assim e as coisas levantam também que é atrás dele. Então, são tipo 2 pedaços de pedra e tal. Então, você vê que aquilo dali, você tem aquele computação gráfica ali. Sim. Sim. Não é um negócio feito em 2D, sabe? As naves. Algumas coisas dá pra você perceber assim. Sim. Reparei também. Então, inclusive, toda vez que a nave dos X-Men mesmo... o Pássaro Negro teve uns 3 ou 4 que eles explodiram nessa temporada daí, né, cara? Impressionante. E o Pássaro Negro vindo... Eu acho engraçado quando eles dão esculacho dos outros X-Men ali que não sabem voar, né? O Gambit fala aí, se o negócio der problema aqui, meu irmão, mas eles... Eu acho que tem uma... Eu não lembro direito qual episódio, mas tem uma parte que eles falam assim, isso aí já é o 2º ou 3º que explode. Já perdemos. Você sabe quanto custa, alguma coisa assim que eles falam. Eu não lembro direito, alguma coisa
coisa assim, ela, quando eles estão indo pro final, quando eles estão indo pra pegar o Bastion na ilha. Isso. Aí tem o Cable lá e fala, a gente quebrou uns 12 ou 3. É até um pingo de humor ali. Acho engraçado. Mas no geral, vou dar uma nota logo, cara. Eu vou dar um 7,5. Uma quebradinha ali, um 7,5. Para entre 7 e 8, mas... Assim, lembro de episódios bons, né? Eu lembro de episódios bons, assim, falei, pô, esse episódio... Podia ser sempre assim, podia estar sempre assim, entendeu? Eu acho que precisava de mais momentos de personagens, menos momentos, por incrível que pareça, mais momentos de personagens, menos momentos de ação massa velha, por exemplo. Que coisas assim que, por exemplo, não fariam muito sentido, que tem até no trailer... Acho que termina até desse jeito que é o Gambit pulando nas costas do Wolverine e energizando as garras dele. Pois é. Pô, cara, no mínimo você vai explodir o Wolverine por dentro fazendo aquilo dali, entendeu? No mínimo, no mínimo. Visualmente é maneiro, mas não faz sentido, né? Entendeu? O Fera, por exemplo, entrando numa das sentinelas e controlando ela por dentro. O Fera aí tá, outro personagem que eu gosto muito. Eu acho pra mim, deveria ser o líder deles intelectual. Você vai falar, ele lado científico dele é muito legal. Ele é o cara mais ponderado, controlado, até mais do que o Summers, né? Ele, você vê ele sempre com aquele óculos em jaleco, você sente que ele tá sempre avisando a melhoria científica deles todos. E até a ponderação, a ponderação do instinto. Wolverine, ele para, pô, cara, não mas é eu entendo, aí, ele sendo um intelectual, ele não teria tempo pra liderar. Pra salvar geral, né? Pra liderar. Pode ser, assim. O Sam é mais da ação, né? Exatamente. Não, então, e ele tem um poder sinistro, que ele, o porque pra mim dele tem um líder de campo, que é o Ciclope, e tem um cara que é o que comanda as paradas. Isso, só se fosse isso. O operacional e o um líder intelectual e um líder de ação, né? Isso aí, aí concordo. E a animação é bem feita, cara. 3D com 2D, eu achei que, pô, eles conseguiram equilibrar bem. Não ficou aquilo exagerado em 3D. E, pô, aquela ação toda no episódio 5 da moto, o Gambit na moto, aquilo é 2D, cara. Eu não tava vendo aquilo em 3D. Sensacional. Ele jogando a vampira. Não, agora é comigo. Achei aquilo tudo animação da velha escola. Falei, pô, legal, eu tô gostando. A moto, né, subindo até ele inclinando, ele cravando na lança. Falei, pô, ousado. Eu queria mais assim. Falei, pô... E de repente um vilão maneiro, o Senhor Sinistro, ó, gostei, podem explorar mais, mas aí não foi. Aí me frustra nisso. Então, assim, por tudo, momentos bacanas que eu salvo, com outros momentos que eu acho, pô, desnecessário, muita coisa, como você falou. Muita coisa. Pô, é muita subtrama, é muito personagem, cara. Tem pouco tempo. Pra que aquela trama com o Bishop também? Né, só pra deixar confuso. Não precisa. Então, por tudo, eu dou tá ali na média 7,5, entendeu? Porque 7,5, eu gosto dos personagens, eu gosto dos vilões. O X-Men tem uns vilões muito interessantes. Mas é exatamente Magneto isso é muito maneiro. Que eu fico conflito na minha cabeça. Assim, eu gostei porque... De da toda a bagagem de X-Men que eu tenho. Ou que ele já tem, né? Ou porque é legal mesmo. Exato. É exatamente essa minha dúvida, entendeu? Assim, os personagens foram bem escritos também e de acordo com a personalidade deles do antigo. Então, assim, por isso eu dou uma nota 6. Assim, não me empolgou tanto quanto eu imaginei que fosse. Eu prefiro a clássica, a série clássica. Assim, eu teria que rever a clássica também. Faz, né, muitos anos que eu não vejo, assim. Eu tenho alguns episódios vivos na memória, assim. O Vingança Gelada é um curta-metragem sensacional. O pessoal fala muito, mesmo, né? Adoro. Mas, assim, dou uma nota 6, uma boa série animada, entendeu? Eu acho que fica ali na média das boas animações que a DC faz, que a DC é referência, né? DC é a melhor animação. Então você pega boas animações da DC, fica aí média 6, 7, entendeu? Então, assim, é uma boa animação, só que às vezes me dá uma sensação de confusão. Muita coisa, né? De falta... Eu entendo que nada precisa ser tão linear, não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que eu quero tudo mastigadinho, que eu quero ver início, meio e fim. Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou querendo dizer me dá uma sensação de falta de organização. Não me dá uma sensação de que você fez uma coisa... não linear de propósito. Me dá a sensação que tu fez uma coisa não linear, né? E deixou com falta de competência. E ficou embolado. Confuso, Muita coisa acontecendo. Me dá uma sensação de que de que aquilo aconteceu por um erro. Não porque foi planejado. Pelo menos foi essa sensação que eu tive. Então, assim, e fora... Mas até que aqueles momentos, assim, que vocês citaram aqui lá do episódio 4, ali é legal, é um filler, mas, assim, não me incomodou tanto. Não achei nada tão ruim, não achei nada que desabone. Mas preferi o Filho da Tempestade com o ruim. Sim. Superior. Né? Mas eu tô dizendo assim, eu entendo que não é nada que agrega, mas também não foi nada que me tirou a nota. Muito, né? O que me incomodou mais foi esse fato das coisas não estarem tão encaixadinhas, bonitinhas, assim.
Não que eu quero uma coisa perfeita, mas eu quero uma coisa bem feita. Né? Me pareceu... Que não soe meio bagunçado, né? Me pareceu um pouco assim, desajustado. Tem uns momentos da animação que eu coloco assim como, pô, momento, aquele famigerado momento massa velho, né? Por exemplo, quando a Mansão Xavier está sendo atacada pelos humanos, zumbis, tal. Isso ali no início, aparece, né? Aparece o Noturno com 3 espadas. Mas isso é maneiro, cara. Mas o que é maneiro... É o massa velho. É quando você tem o teletransporte e o Wolverine tá grudado no Noturno e ele consegue ver o que o Noturno vê quando ele faz o teletransporte. Fala, cara, a animação ele fala, cara, isso é legal, tal. E o Cable levando surra com o próprio braço, né, cara? Que o Bastion arranca o braço dele e sai dando porrada nele no próprio braço. Fala, que é isso, cara? É o momento massa velho, assim. Mas isso sai fora assim, do padrão. Não me incomoda, entendeu? Não, tô dizendo é um momento maneiro. É um momento positivo. O cara desenhando. Sim. Pô, tu fala, caraca, eu nunca imaginei que fosse acontecer. Porque sai fora do padrão, sai fora do padrão. É aquele momento que eu chamo de porque sim. Porque sim, cara. Porque sim. Pra mim é o Hulk batendo com o Loki assim, né? Como se fosse assim, esse momento massa velho. É o Hulk batendo com o Loki. Falei, cara, isso é cartão puro, é desenho. Mas é um momento massa velho. Cinema todo... Mas eu entendo. Eu vou dar um 6 também pra animação. Acho que a animação em si, só o desenho, é legal. Uau, é legal. Maravilhoso, porque obviamente os efeitos especiais hoje estão melhores, a tecnologia ajuda. A tecnologia ajuda. Mas nada extraordinário. Não vai, Mas é redondinho, é bem feito. É bem feito. Porque na verdade, Roger, eu fico imaginando assim, o cara que na verdade até estúdio lá de fora, né? Quando eu digo estúdio de fora, o pessoal lá da China e tal, deu até problema foi uma aí. Equipe gigante. Deu problema aí com relação à animação, não foi nem do X-Men, foi do Invencível. É mesmo? Parece que tinham contratado um estúdio e esse estúdio contratou um outro estúdio. E terceirizou o negócio. Terceirizou, deu um merdeiro do caramba lá no negócio do Invencível. Mas é porque assim, fica naquela coisa a gente tem que tentar fazer um negócio novo, mas ao mesmo tempo emulando aquele que é antigo, então... porque deu certo de alguma forma, né? Cara, deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês lembram da clássica, quando terminava, aparecia o personagem de corpo inteiro girando? Só que no clássico era um 3D feio pra caramba. Esse não, esse você vê realmente o molde bonitinho. Molde bonitinho, até ali... Só que era só alguns personagens, eu ficava esperando, mas eu tô dizendo que o do clássico parecia aqueles moldes 3D lá da década de 90. Como se fosse em daqueles games antigos. Assim. Como se fosse um PlayStation 1 ali, né? Então, assim, a animação em si eu acho sensacional. Não, a animação tá melhor, realmente. Visualmente e tal, os efeitos especiais, essa coisa toda, mas eu preferi o negócio um pouco mais... A narrativa ainda tá muito... Até aquela coisa investigativa. Não, agora vai os 2 personagens pra investigar alguma coisa. Descobrimos uma pista de não sei o que e tal. E de repente no episódio 7 ou 8 você descobre a grande trama do cara e aí você vê o que ele tá fazendo e tal. Então, assim, pega os últimos... 3 episódios, Pois é, achei... Parece Michael Bay, assim, entendeu? O cara chegou, não, vamos jogar tudo. Bota os zumbis mutantes, bota robô voando, laser saindo pela... Blackout na Terra, caos total nas ruas, cães e gatos vivendo juntos, é um pandemônio, entendeu? Vulcão estourando, maremoto aqui, furacão. E não dá tempo de você... Entendeu? Tu não trabalha uma coisa. Você pegar uma coisa só. Trabalhar uma coisa. Ou vai atrás do Magneto, entendeu? Se fosse de repente só o Magneto, então tem coisa assim. Podia. Ou se fosse desde o início, né? Mas aí por causa da criação do clone da Jean Grey e tal, você tem que ter o Senhor Sinistro. O Senhor Sinistro tinha que ser o vilão principal. Mas ele, se fosse focado Magneto só nele... Magneto e o Senhor Sinistro, acabou. Acabou. Pronto. Esse Bastion, às vezes, acaba soando um engodo, alguma coisa assim. Podia ser, entendeu? Podia ser um negócio jogado mais pra frente. Por isso que eu falei, acho que você pega assim, os 5 primeiros episódios e você pega depois do 6 ao 10, você tem como fazer você esticar isso em 2 temporadas, que ficaria 2 temporadas muito melhor trabalhadas, entendeu? Principalmente por causa da personagem, da quantidade de personagens que você tem pra trabalhar. São muitos, entendeu? Então você tem a criação de Genosha. Aí não, Genosha foi assim pela onça. Genosha foi atacado, morreu geral. Genosha toda hora também. Vai pro espaço, professor Xavier. Ih, o cara tá vivo. Volta pra Terra. Seria melhor trabalhado, né?
Pô, cara, é muito Seria melhor trabalhar desenvolvimento, né? Seria uma coisa mais orgânica. E tem os Kree lá, e, por exemplo, eles já não voltam mais. Eles aparecem no episódio 6 e depois não voltam mais. Entendeu? Então, são Cadê aquela arma? Cadê aquela arma que tirava o poder? Quer dizer, não é usada mais. Não tem mais. O pessoal não usa mais. Tudo isso que eu falo, são elementos que são jogados fora, porque é muita coisa que eles saem metendo lá no meio. O próprio Mancha Solar, que ele é apresentado assim no primeiro episódio, depois ele vai sendo apagado. Até acho maneiro o visual. Ele aparece mais depois e tal. Ele lembra de novo no X-Men 2, lá quando o Homem de Gelo ele vai na casa dele e tudo, né? E aí a polícia chega, ataca eles e tal. Aquela coisa dele confrontar a mãe dele, que na verdade foi a mãe dele que falou onde é que ele estava. Entregou, Ela que contratou os caras para ir pegar o filho dela, não sei o que e tal. Então tem aquela coisa como, não, porque você é mutante e tal, não sei o que, eu quero, né? Enfim, né, o presidente tendo com linha direta com eles e tudo mais, né, que é o presidente Kelly, agora se tornou presidente Kelly, antes era senador Kelly, agora virou presidente e tal. Enfim, é muita coisa assim que eles acabaram jogando de uma vez só. Então, um pouquinho. Podia ter né, eu acho que podia ter tido um pouco mais de cuidado aí, né? Não, a gente tem que, né? Tem que manter a audiência, todo mundo grudado, então sempre tem que ter um plot twist assim, tem que ter uma cena de ação grande, tem que não sei o que e tal. Bota o Demolidor aí, bota o Homem-Aranha. Menos é mais. Menos é mais. O Capitão América, toda a vampira. Homem-Ferro, vai. Pega o escudo dele e joga longe, né? Pega o escudo e tal. Só faltou o Homem-Formiga, tá aí, bota também. Mas você não vai precisar dele? Então tá bom. Mas joga longe, né? É o início, é o que eu falo, é o início de uma abertura maior. Apesar de eu dar uma nota 6, assim, acho que eu recomendo assistir, porque é uma animação por si só interessante de acompanhar aí. Faz parte de um universo interessante. Tem tanta coisa ruim, né? Ele não é ruim, né? Não é ruim. Bem, então é isso. Chegamos ao final da secção. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Me para badernacast@gmail.com. Curta, comente, compartilhe, dê essa moral, se inscreva no canal, toca o sino pequenino. Vem mais tarde, bem nossa alma e aguardando aí a segunda temporada, né? Vamos ver o que eles fazem aí com o Apocalipse de novo. E se você souber tocar o tema da série na flautinha, manda pra gente. Quer ouvir. Ele tem que tocar mal, né? Que nem faz tocar mal, hein? Cheiro e flute. Naquele canal, né? Exato, aquela coisa do Drink, né? Então, não, ele não toca nem a nota correta, né? Ele toca qualquer nota, né? Flautinha doce, né? Flautinha doce. Ele não, nem nota, ele sai tocando só no ritmo, né? Legal até falha. Canal ali, é o Cheiro e flute. O nome do canal, né? Pega um monte de música aí famosa e tal, e toca na flauta. A do Take On Me, aquela flautinha doce, chechelenta. Flauta sem fôlego. Safada. Safadinha, aquela de plástico do Mercadão, aquela. Toca a flauta safada e chechelenta do tema dos X-Men. Seu comentário vai estar no topo. A gente manda um pix de R$1. Não, de 97 centavos. 97, exatamente. Fazer, né? Pix de 97 centavos para quem mandar o áudio na flauta safada. Flautinha doce, chechelenta. Isso aí.